Salve, salve, meus queridos e queridas, alunos e alunas. Queridos, estamos conversando hoje com vocês na aula de biologia, certo? Sobre doenças erradicadas, tá bom? Nessa aula, a gente conceituou, primeiramente, a única doença erradicada no mundo inteiro, que é a varíola, tá? E agora, nesse segundo tempo, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre doenças erradicadas, com foco agora nas doenças erradicadas no Brasil, tá? Esse conceito vocês podem ver de duas formas, tá? Pode ser uma doença eliminada, tá? Daquela localidade, mas também a gente acaba escutando o termo doença erradicada do local, né? No caso do Brasil, certo? E um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil é a poliomielite, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre ela agora, tá? Queridos, tá na tela para vocês, ó, como eu já havia manifestado, tá? Doenças eliminadas não é necessariamente uma doença erradicada, tá? Tem essa leitura, tá? De considerada uma doença erradicada naquele local, tá? Podem não ter... podem até não ter casos ativos em uma determinada região, mas continuam acontecendo em outros pontos do planeta, tá? Por isso, podem voltar a circular casos o devido cuidado não sejam tomados. O melhor exemplo que a gente tem para isso é a poliomielite, que é a paralisia infantil, que foi eliminada das Américas, mas existem outros casos nos continentes. Inclusive, no Brasil foi muito afetada, nas Américas, de um modo geral, foi muito afetada. Normalmente, a paralisia infantil, a gente toma uma vacina, tá? E essa vacina, galera, a gente conhece ela como uma gotinha, tá? A gente toma essa vacina até os 5 anos, é uma gotinha, tá? Provavelmente não, muito certeza vocês tomaram essa vacina. E, infelizmente, temos muitos casos de pessoas que não tomaram essa vacina nesse período, mesmo aqui nas Américas, e elas acabaram... adquirindo, né, a paralisia justamente por ignorância, né, por achar que é besteira, né, é uma campanha vacinal. Acho que talvez o maior problema que a gente vê, tá, das pessoas com doenças quase erradicadas, né, ou vamos dizer eliminadas, é a descrença, né? Porque a gente não vê a pessoa doente, eu não tô vendo ninguém doente, então besteira, né? E a gente acaba achando que é besteira, né? Então, por isso é tão importante uma aula de biologia, uma aula de história, certo? Por exemplo, tá? Então, resgatar pontos da história. Até falei para vocês da revolta da vacina, tá? A revolta da vacina foi um movimento que aconteceu no Brasil e que está reacontecendo agora, tá? Então, às vezes, vale vocês acompanharem as aulas de história e se questionarem. Poxa, eu tô vendo a Covid-19 pela primeira vez na minha vida, né? Então, será que tem mesmo a vacina? Então, esse questionamento não é de hoje, a gente já teve esse questionamento. Então, a gente tem que aprender, tem que estudar. Para quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? Para que a gente... Beleza, a gente vai continuar errando, mas vamos cometer uns erros novos, né? Pelo menos, se for o caso, né? Porque isso aí, essa revolta da vacina, é coisa do passado, né? 1904. Né? Então, claro que a gente não vivenciou, eu, Assis, não vivenciei, vocês que estão assistindo essa aula não vivenciou em 1904, né? Mas a gente acompanha pelas literatura, né? Pelos livros, pelos noticiários de jornais, tá? Esse movimento que já aconteceu, e a gente sabe muito mais as vantagens, tá? Que uma vacina pode oferecer pra gente. Tá? A poliomielite ela é causada por um vírus, o polivírus, tá? Que se instala no sistema nervoso e é uma doença altamente contagiosa que costuma incidir em crianças com menos de 5 anos. Por isso a vacina ela é pontual para esse público-alvo. 70% das quais não desenvolverão qualquer sintoma, tá? Galera, é por isso que eu tô falando pra vocês. Normalmente, nessa faixa etária, né? Eu até falei pra vocês na primeira aula, é comum que as crianças adoeçam. Por quê? Porque elas estão começando a vivenciar o mundo, né? Com essas próprias pés, mãos, certo? E aí, nesse momento que ela tá pegando, ela tá experienciando, né? Aí aquela história, né? Pega a garrafa, o copo do amiguinho, bebe no mesmo copo, pega o pirulito da boca de um, bota na boca do
do outro, né? É tudo muito claro, né? Eu tô falando isso, a criança pela própria criança, tá? Então a criança ela tem muito disso, né? Claro, vai ter umas com mais nojinho do que outras, né? Tem umas que são muito danadas, outras que não são tanto. Mas essa experiência, ela é muito real, né? Isso que acontece na prática. Tá? E a gente, todos nós, é instintivo. O ser humano ele aprende pela experiência. Tá? E a gente se experimenta através dos nossos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição. São esses lugares que oferecem pra gente a experiência. Vocês estão assistindo essa aula, vocês estão vendo e ouvindo. São experiências de vocês. Tá? Então vocês estão aprendendo alguma coisa. Quando vocês vão cozinhar com a mãe de vocês, né, com o pai de vocês, estão aprendendo a cozinhar, tá? Vocês estão lá, além de vendo, ouvindo, o que sentindo, né, mexendo na colher, vendo a textura do arroz, o que é um arroz palpável, não é, provando. Isso é a experiência. E é claro que a criança lá com seus 5 anos de idade, que bota a mão na boca, que bota a mão no chão, ela também está experienciando. Então é comum que algumas doenças elas fiquem bem marcadas nesse período, tá? 70% das pessoas acabam não desenvolvendo nenhum sintoma, porém, boa parte dessas podem acabar sentindo. E a grande incidência é que esse vírus vai acessar o sistema nervoso, promovendo justamente o que? A paralisia desse sistema, tá? A paralisia desse sistema pode, porventura, ser fatal. A grande maioria dos casos que a gente conhece são pessoas que acabam tendo ossos atrofiados, justamente pela falha do movimento, certo? Mostrando aqui, ó, um grupo de crianças, o quê? Com paralisia. Para mostrar para vocês, hoje é difícil a gente ver esse quadro, mas no passado já foi mais presente. Olha essa imagem como é marcante. Praticamente todas as crianças com, certo? Poliomielite. Certo? E hoje a gente faz esse trabalho justamente tomando o que? A gotinha, tá? Tão simples a gotinha, tá? Eu hoje, já com mais de 30, me lembro do gosto ainda que tinha, porque eu tomei lá nos meus 5 anos essa gotinha, tá? Professor, lá dos seus 5 anos, você ainda lembra do gosto? Lembra, né? O gostinho meu salgadinho, certo? Tá lá. Tipicamente, uma das semanas... Tipicamente, uma das 3 semanas, 1 a 3 semanas depois de contrair o vírus, cerca de 5 em cada 1.000 infectados apresentarão fraqueza muscular e paralisia que poderá acometer músculos, membros da respiração, deglutição e fala. Esse quadro inicial, eventualmente, evolui com sequelas motoras irreversíveis. Insuficiência respiratória aguda ou, em último caso, a morte. Galera, a gente precisa estar muito ligado nesse processo, tá? Porque quando a gente não vê, a gente pode achar que é besteira. E não. A vacinação é a grande campanha. Essa é a grande chamada. Primeiro material que eu coloquei, primeira notícia que eu coloquei foi isso. Nós estamos correndo risco do quê? De voltar a ter o quê? Surtos dessa poliomielite, mesmo acontecendo uma baixa proporção, tá? 5 a cada 1.000 infectados, não é nem 5%, né? É 0,5% da população, tá? Que é infectada. Então aqui a gente pode entender um pouquinho da diferença da palavra infecção da palavra doença, tá? Vamos ativar aqui, ó, como eu disse para vocês. Infecção é diferente de doença, tá? Na doença, há manifestação de sintomas. Certo? Então, na doença há manifestação de sintomas. E na infecção, não, mas pode haver a transmissibilidade, certo? O que pode tornar a doença muito maior, certo? Então, se a gente tem 1.000 crianças infectadas, se a gente tem 1.000
A gente pode ter 2.000, se a gente tem 2.000, a gente pode ter 3.000. Então, quanto menos pessoas infectadas, melhor para ver um menor quadro de pessoas doentes, tá? E aí, queridos, é uma vida que fica... Hoje, né, a gente até tem... Hoje a gente fala muito mais da acessibilidade, né? De encontrar instrumentos melhores para poder permitir com que a pessoa ela consiga ter uma vida mais independente. A palavra acessibilidade está muito ligada a isso, né? A tornar a pessoa, né, que pode ser uma pessoa deficiente, pessoa com deficiência, desculpa, tá? A pessoa chama de PCD, tá? Com mais independência, né? Mas essa doença que já foi erradicada no Brasil, né? É uma doença eliminada já tem um tempo, né? Então a gente talvez precisaria desenvolver muito mais tecnologia para ter essa manifestação, tá bom, galera? Então, estou mostrando aqui para vocês, tá? A vacina. E aí, galera, uma curiosidade, né? Que algumas pessoas até não conseguem saber ou entender, tá? Que nem sempre a vacina, ela é no braço, tá? Algumas vacinas podem ser orais, que é o caso da gotinha, tá? Que é essa gotinha aí que a gente toma é para poliomielite, é contra a paralisia infantil, mas a gente também tem algumas vacinas que são nasais, né? Inclusive para a Covid-19 estão estudando a possibilidade de ser uma doença ligada a isso. Isso tem muito a ver, galera, com a transmissibilidade. Por isso que na aula de biologia, o professor, né, no caso eu ou outro professor, vai conversar com vocês sobre o quê? Sobre a transmissão daquela doença, né? Como é o ciclo de vida daquele organismo, tá? Então, como é que transmite Covid? Aí você vai dizer aquelas gotículas de saliva pelo ar, né? Então, as gotículas de saliva que estão ali na nossa conversa, na nossa fala, muitas vezes a gente nem vê, mas tá lá, elas chegam até a gente, tá? Então, as vias respiratórias são um bom caminho, tá? Da mesma forma, a poliomielite. É nessas gotículas de saliva do ar, pelo contato da boca, dessa região, em que o vírus, que o vírus chega. Então, essa região tem células suscetíveis ao quê? Ao reconhecimento do quê? Do patógeno, tá? Então, muitas vezes, as vacinas são muito eficazes nesse local. Tá? Porque tem que ser nas crianças, porque é justamente nessa fase onde há a transmissão e onde há o surgimento da manifestação clínica da doença. Então tem que ser antes. Então, desde bebezinho você vai tomar ele até os 5 anos. Existem, tá? Vamos nós, né? Vamos falar aqui sobre vacinas, tá? Tem vacinas assim, tá? Orais, tem vacinas que vai ser injetada, tá? E tem vacinas nasais também. Não só para ser humano, mas para pet, tá? Mas tem outros esquemas vacinais e eu separei esse momento aqui para conversar com vocês sobre outros esquemas vacinais, tá? Então, no primeiro tempo, eu expliquei para vocês o básico da vacina, tá? O que é o básico da vacina? Na vacina contém o antígeno. O que é o antígeno? É o corpo estranho ou parte do corpo estranho. O que for suficiente para que o corpo humano possa aprender a reconhecer aquela estrutura, tá? Produzindo o anticorpo ou imunoglobulinas, tá? Qual é a diferença de anticorpo e imunoglobulina? Nenhuma, só o nome, tá bom? Então, anticorpo e imunoglobulinas são a mesma coisa, certo? E eles servem para o quê? Para reconhecer o corpo estranho e, consequentemente, derrotar aquele corpo estranho, combater aquele corpo estranho. Porque, claro, só reconhece. Não, eu reconheço e levo ele para a destruição. Ok? Para gerar células, além disso, tá? A gente tem outros tipos de vacinas, tá? Que tem a mesma lógica, tá? De levar o antígeno, tá? Aí eu posso ou levar o antígeno através de um patógeno atenuado, né? Então, eu inativei aquele vírus, ou ele é um vírus de um outro animal que não causa danos ao ser humano, tá? Ou eu posso fazer o que a gente chama de transgenia, tá? O que é a transgenia, professor? É criar um organismo geneticamente
modificado. Normalmente, quando a gente fala sobre organismos geneticamente modificados aqui, a gente fala muitas vezes para falar sobre a produção, né? Ah, eu criei uma planta transgênica, o milho transgênico, a soja transgênica, tá? Para que elas servem? Normalmente para ser uma planta mais resistente a um solo, a um ambiente ou a alguma praga, tá? Para que o produtor ele tenha o quê? Uma produção mais eficiente, tá? Ele consiga produzir mais e melhor. Certo? É para isso que a gente cria um organismo geneticamente modificado quando a gente fala em planta, por exemplo, tá? Mas a gente pode criar um organismo geneticamente modificado também com outros interesses. Produzir um remédio para o ser humano ou produzir vacina. Vacina não é um remédio, tá? Ela é uma forma de prevenção. Remédio a gente toma como tratamento, tá? Então, por exemplo, a gente tem bactérias geneticamente modificadas para produzir insulina, tá? A insulina, no caso, é um hormônio humano. Então, aí, nesse caso, é um remédio. Então, a pessoa que já está doente precisa tomar aquele medicamento. Tá? No caso da vacina, não é remédio, é prevenção, é uma vacina. Então, para gerar células transgênicas, muitos grupos de pesquisas fazem o quê? Vetores retrovirais, tá? Então, aí, primeira coisa, retroviral é um vírus de RNA, tá? Mas não necessariamente precisa ser um retrovírus, tá? Além do material genético desejado, também dispõe de enzimas integrases responsáveis por inserir o DNA do vetor, tá? Do vírus modificado ao DNA da célula-alvo. Aí, qual é a grande ideia aqui, certo? Eu pego um vírus que eu já conheço, modifico esse vírus que eu já conheço, certo? Coloco o DNA de um outro vírus e peço para que esse vírus modificado apresente ao meu corpo o que? Aquele material genético da minha célula, de um patógeno desejado. Vamos mostrar aqui na prática, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o seguinte, tá? Um vírus, tá? Esse aqui, ó, é um vírus que a gente já conhece. Vírus conhecido, tá? E esse vírus vai ter algum DNA, ele pode ser um vírus de DNA, tá? Vamos supor que ele seja um vírus de DNA mesmo, tá? Mas dependendo do caso, a gente vai utilizar um vírus de RNA, tá? Se for o caso de um retrovírus, tá? Certo? Então ele vai ter um material genético desse vírus. Então esse vírus aqui é um vírus conhecido, certo? É um vírus que já causa doença no ser humano, que eu sei como tratar, enfim. Beleza? Ok. Vamos supor que surja uma nova doença, certo? Então, vírus antigo conhecido. Certo? Vamos supor que surja uma nova doença, certo? Que também seja causada por um vírus, tá? Então, aqui, ó, material genético. Vou botar DNA e RNA porque fica menorzinho pra gente, tá? DNA / RNA de um vírus novo. Por exemplo, da Covid-19, é um vírus novo, tá? Pra gente é um vírus novo. Ele foi conhecido em 2019, tá? A Covid-19 tem esse nome 19, por quê? Porque ele foi descrito em 2019. Os primeiros casos são em 2019. A pandemia estourou em 2020, mas já tinha casos em 2019 no mundo inteiro, tá? Você pode procurar lá os registros noticiários. Na Europa, em 2019, já tinha vários casos, certo? Aqui no Brasil só foi em 2020. Aí o que foi que eu fiz? Eu inseri o DNA de um vírus novo em um vírus antigo já conhecido,
certo? Beleza. Então eu tenho esse vírus modificado, tá? Então aqui está mostrando aqui para vocês dois tipos de vírus, um vírus que é DNA ou de RNA, tá? OR, tá? E aí o que que eu faço? Esse vírus que foi modificado, agora modificado, por que que ele é modificado? Porque ele tem os dois DNAs, o DNA dele próprio e o DNA do vírus novo. Por quê? Porque eu quero esse pedacinho. O grande motivo pelo qual eu inseri esse novo vírus é por conta desse pedacinho, tá? O fato de ser um vírus antigo, velho, né, ou conhecido, propriamente dito, é porque eu sei como controlar, ou sei como inativar aquele vírus, certo? Por exemplo, eu sei que ele só vai funcionar por conta de uma enzima, então eu coloco eu tiro essa enzima, ou coloco outra enzima para inativar esse vírus, para fazer com que esse vírus não cause a doença clássica, tá? Beleza? E a grande ideia é o quê? É que a partir desse momento, esse vírus entre nas células humanas, certo? E a própria célula humana vai responder como se fosse um vírus comum. Então, como é que o vírus funciona? Ele entra em uma célula específica, tá? Por isso que tem que ser um vírus já conhecido, porque eu sei onde ele vai acessar, que célula ele vai acessar, tá? Então ele vai acessar uma célula já conhecida e essa célula já conhecida vai ser meio que tipo infectada, certo? Ela vai ser infectada a ponto de produzir o quê? Proteínas. Então a nossa própria célula humana começa a produzir proteínas e opa, anticorpo é proteína, né? Então o corpo começa o quê? A reconhecer aquele corpo estranho. Então, basicamente, o vírus aqui, né, a gente fala, esse vírus geneticamente modificado, ele basicamente ele é um vetor desse novo DNA, desse novo vírus. E aí o nosso corpo começa o que? A ter o que? A resposta imune. Opa, eu vou começar a produzir o que? Proteínas do vírus novo, certo? E aí o meu corpo começa o que? A reconhecer isso como corpo estranho e produzir o próprio anticorpo, tá? Nós temos vacina desse jeito. Nas vacinas que utilizam vetores virais, um vírus como sarampa ou adenovírus, tá? Que é um vírus de DNA, é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. Que causa Covid-19. Esse vírus, eles são enfraquecidos e não pode causar nenhuma doença, nem Covid-19, nem sarampo, nem outra doença do tipo, tá? Mas ainda existem dois caminhos. Primeiro caminho é um vírus que chega, entra lá na célula, a célula produz proteínas do coronavírus e morreu. E outro, aquele que a célula consegue se dividir, se reproduzir e gerar mais e mais. Certo? Então, aqueles que ainda podem se replicar dentro das células e aqueles que não podem, pois os genes principais foram desativados. Ok? Beleza? Isso vai depender muito mais da patogenicidade do vírus original, do sarampo ou do adenovírus, certo? De, porventura, promover algum caso. E aí, galera, como é um vírus praticamente vivo no nosso corpo, normalmente os sintomas são mais fortes, né? Então, por isso que tem algumas vacinas que são um pouco... A gente sente menos sintomas e outras, quando a gente toma, a gente sente muito sintoma, né? Então, ficou muito marcado nisso nas vacinas agora da Covid, né? A vacina A tem muito sintoma, na vacina B não tem muito sintoma, mas isso vai variar muito de pessoa para pessoa, tá, galera? Não é uma regra, tá? Então, quem tomou praticamente todas as vacinas, né, nos vários ciclos que tiveram de vacinação, teve gente que não sentiu sintoma nenhum, nenhuma vacina, teve gente que teve sintomas na primeira vacina, teve gente que teve sintoma na primeira dose, não teve na segunda e vice-versa, certo? Então isso vai variar muito também do corpo, porque como eu disse para vocês, aqueles sintomas que a gente sente não é doente,
Não é que você ficou doente, é simplesmente uma resposta do teu corpo, é resposta imune. É teu corpo reconhecendo que tem algo estranho e ele aumentando o metabolismo dele para o quê? Combater aquele corpo estranho, aprendendo a reconhecer aquele corpo estranho. Então é claro que você vai ter o quê? Sintomas. OK? Então a gente tem que ficar ligado a esse processo. Tá? Retorno de doenças erradicadas ou eliminadas, tá? Um estudo conduzido pela Unicef apontou uma baixa percepção entre os pais e responsáveis do real risco que essas doenças representam. Por nunca terem convivido com uma condição, muitos entendem que a vacina já não é mais necessária. É o caso da varíola. Tá? Então, como a gente não consegue conviver muito mais com essa doença, a gente perde essa noção dos riscos da doença, certo? Dos perigos que essa doença pode oferecer. E muitas vezes, até mesmo pela falta de diálogo, pela falta de conversa sobre o tema, muitas pessoas acabam se afastando sobre essa perspectiva e deixam de perceber a importância, o cuidado que a gente precisa ter com esse processo. Tá bom? Então, vamos nos conscientizar, certo? E vamos pesquisar também, tá, galera? Como é que tá o cartão de vacina de vocês? Tá atualizada a carteira de vacina de vocês? Tá? E, professor, você nem cadê meu cartão de vacina? Que eu sei que tem um monte de gente que tá perdido. Então, vamos procurar esse cartão de vacinas, vamos buscar nos atualizar. Normalmente agora vocês estão na adolescência, tem campanha vacinal também para essa faixa etária, 15, 16, 19 anos, tá? Então procurar o posto de saúde mais próximo da casa de vocês para fazer essa atualização, tá? Procurar saber quando é que vai ter essas campanhas de vacinação, tá? Normalmente sempre tem vacinas disponíveis, tá? Para as campanhas gerais, tá? E, às vezes, nas campanhas tem uma intensificação, né? Vai ter mais vacinas em períodos de campanha, porque é isso que eles querem, né? Que vá mais pessoas nesse período. E aí, normalmente, algumas vacinas um pouco mais específicas, elas surgem nesses momentos, tá bom? Então, procura se atualizar. Tem vacina, eu falei hoje de 2 doenças virais, tá, galera? Mas não tem vacina apenas para vírus, tem vacina para bactéria também, por exemplo, tétano, tá? Tétano é uma doença que você precisa ficar tomando a vacina a cada 10 anos. A maioria das pessoas se esquecem de atualizar a carteira de vacina, tá? Então, tomei 19 anos, com 29 tem que tomar de novo, depois com 39, certo? Porque o corpo... Por que a gente precisa ficar tomando essas vacinas? Porque o corpo deixa de aprender? Não é exatamente por aí, tá? Tem vários fatores, tá? O fator mais clássico é a mutagenicidade que aquele patógeno tem, tá? Então, o que é mutações, tá? É um ser vivo. E esse ser vivo sofre mutações. E como ele se reproduz muito rápido, tá? Então, a gente consegue ver essas mutações acontecendo de forma muito rápida, muito acelerada. Tá? É diferente do corpo humano, é ser humano, né? E tem 30 anos, e não tem filho, né? 40 anos é que vai ter filho, né? Então, demora para que a gente tenha gerações diferentes e para que a gente possa visualizar essas mutações. Tá? Então, a gente tem registro de mais de 2.000 anos, 3.000 anos sem mutações, sem mutações muito clássicas, muito visíveis, perceptíveis, tá? Então, é claro que todos nós sofremos mutações, tá, galera? De um modo geral, algumas são silenciosas, outras não são, tá? Mas a gente sofre. E da mesma forma é o vírus, da mesma forma são as bactérias, tá? Inclusive, agora, da Covid-19, o que a gente escutou nos noticiários? São as variantes, né? Aí surge a variante Omicron, a Delta e tantas outras que já surgiram. E aí, quando surgem essas variantes, o que são essas variantes? São as mutações, tá? Primeira pergunta que eles têm é: as vacinas que a gente já tem contemplam essas variantes? Até agora, sim, tá? Então, daqui a pouco pode ser que surja uma nova variante, preciso tomar uma nova vacina. E aí, por exemplo, vacina da gripe. Então, todo ano tem campanha de vacina da gripe. Só que, claro, não dá para ficar vacinando, né, monetariamente falando, né, não é viável para o Estado contemplar tanta gente.
O que eles fazem? Eles contemplam grupos prioritários, né? Pessoas imunodeprimidas, tá? Com câncer, soropositivas com HIV, né? Que tomam algum outro medicamento, tratam algum outro medicamento que tem, consequentemente, o sistema imune mais enfraquecido, tá? Normalmente está nessa campanha. Crianças e idosos, tá? Então, são os grupos mais prioritários, tá? Dependendo do caso, se tiver surto e tal, profissionais da saúde e, às vezes, de educação, né? Dependendo da situação, de educação também entra nessas campanhas, tá? Por quê? Porque atendem grande público, tá? E aí a gente não quer que essa contaminação se alastre. Como acaba tendo muito público com esses profissionais, o que eles fazem? Eles acabam sendo vetores, né? Então, conversa com a pessoa doente e acaba não só adoecendo, como acaba transmitindo para outras pessoas, né? Então a gente tem gripe, né? E aí todas as gripes, né? Tanto as influenzas como outras, tá? Aí a gente tem, por exemplo, H1N1. Então tem campanha de vacina para H1N1. Então quando surgiu, por exemplo, a Covid-19, quando ela começou a ter alto aqui no Brasil, não tinha vacina para Covid-19. Mas a gente teve campanha de vacinação contra a gripe bem alta para todos esses profissionais. Então tem que ficar atento, tá? Tá tendo noticiário, fica ligado, certo? Você que gosta de rede social, já fica ligado, por exemplo, nas secretarias de saúde da tua cidade, do estado, certo? Porque nesses lugares eles divulgam justamente quando tem quando vai haver esse processo. Tem isso, vai no posto de saúde, se informa, busca lá o balcão de atendimento, se precisa chegar mais cedo ou não e tal, para poder não perder essas campanhas, tá? Se cuidar é o melhor caminho, é o melhor caminho para que a gente possa ter uma vida melhor e evitar essa volta aí de possíveis doenças, tá bom? De doenças que teoricamente já teriam sido erradicadas. Olha só, não imunizar pode colocar o risco de todos, tá? Em 2016, por exemplo, o Brasil conquistou o certificado de eliminação do vírus do sarampo. Entretanto, em 2018, a doença voltou, aí, ó, tá? Há 2 anos, com mais de 10 mil casos confirmados na época, segundo o Ministério da Saúde. O país acabou perdendo a certificação. A poliomielite, rubéola, difteria, são algumas doenças que podem resultar devido à baixa cobertura vacinal, de acordo com a informação de agências do Brasil. A fonte aqui foi o próprio Instituto Butantan, tá? Então você pode acompanhar essa leitura, tá? Ler um pouco mais nessas fontes. Essa aula está toda cheia de fontes. Você pode pegar essa aula, todos esses slides, lá na nossa plataforma do canal Educação. Professor, qual é o link, tá, hein, Joana Paula? Qual é o link dessas aulas do canal Educação? Você vai acessar lá o site do canal Educação, que é canal Educacau, tá? Que é sem ser cedilha e sem tio, tá? canaleducacau.tv, tá? Então, nesse site, ele não é só um site, ele é uma aba, ele é um ambiente virtual de aprendizagem, certo? Você entra nesse site, nessa aba, e você vai encontrar suporte, tá? Aulas gravadas, aulas ao vivo. Você vai encontrar também questões para responder, resolver esses materiais aqui prontinhos, tá? Não só com os links, tá? Que a gente acaba deixando também, como também com as questões, beleza? Vamos nós? Bora lá. Vamos pegar esse restante de aula que a gente tem aqui para praticar, tá? Para responder questões juntinhos, beleza? Então, olha só. Exercício 1, questão, olha aí, do Enem. Olha lá. Enem de 2013. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, tá? Então, quando a gente fala que uma doença é congênita, é aquela que passa de pai para filho, tá? Ou de mãe para filho, no caso. Que pode levar ao risco de aborto e malformação congênita. Devido a campanhas de vacinações específicas, nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos da rubéola entre mulheres. E, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado o maior enfoque à vacinação de homens jovens. Ué, a preocupação não era com grávida? Por que aumentou para homens jovens? Considerando que a preocupação com a ocorrência da síndrome
da rubéola congênita, SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens. Por quê? Por que que o foco agora foi para os homens? Hein, galera? Deixar aí 2 minutinhos para vocês colocarem aí, fazerem a leitura e me colocarem as respostas aqui pelo chat. Foi? Foi ali, voltamos. E aí, pessoal de Alagoinha, já deu o gabarito aqui, olha só. Por que que agora o enfoque também foi nos homens, tá? A grande preocupação aqui da nossa questão era de evitar o quê? A síndrome da rubéola congênita. Não foi isso que a questão me aponta? Que é a passagem justamente aonde? Da mãe para o feto, tá? Para o bebê que está em gestação. Por que que a preocupação também foi para os homens? Por quê? Porque esses homens vão engravidar? Não necessariamente, tá? Mas principalmente por conta do quê? Porque ele é também um transmissor. A transmissão da varíola é de pessoa a pessoa, tá? E aí, como tal, ele pode acabar transmitindo. Pode também colocar um pouquinho na tela, porque eu vou aproveitar esse momento dessa questão para comentar sobre uma outra doença, tá? Que aqui nesse caso é uma doença que a gente conhece como uma doença sexualmente transmissível, tá? Gente, ó, a gente também tem uma outra campanha que normalmente acontece, é a campanha de vacinação contra HPV, tá? Provavelmente vocês foram vacinados, todos vocês, tá? HPV é uma doença, é um vírus, na verdade, que causa a doença conhecida como verruga genital, certo? É uma doença sexualmente transmissível, certo? Ela não tem cura, tá? E ela promove o que? A erupção, né? Aparecimento de verrugas, tá? E normalmente essas verrugas aparecem nas regiões genitais. Pênis, vagina, ânus, certo? Então eles ficam por ali, por aquela região. Então o que é essa verruga? Basicamente é uma proliferação, é um crescimento de células, certo? Na própria região, tá? Então pode aparecer ali na virilha, pênis, vulva, né? Canal vaginal, certo? E até mesmo ali nas regiões anais também podem surgir. A campanha vacinal, ela acontece antes, tá? Da vida sexual, tá? Então ali dos 9 aos 14 anos de idade, meninos e meninas. No passado, vacinavam-se apenas as meninas. Por quê? Porque qual era a grande ideia, né? Era evitar a verruga em si? Não necessariamente. O grande medo é porque o que acontecia? Como acontecia essa proliferação, esse crescimento de células, uma região que já normalmente acontece esse crescimento é a região do útero.
tá? E aí o que que acontecia? Que normalmente, tá? As pessoas que mais sofriam com essas doenças, né, do HPV, é a formação de câncer do colo do útero. Então, tinha essa associação do vírus HPV com o câncer do colo do útero, que sim, é exclusivo de pessoas que têm útero, tá? Então, houve um tempo em que a grande preocupação era vacinar as meninas. Então, por que que era uma idade tão nova? Primeiro, cientificamente testado, certo? Que era eficaz a vacina com esse público. Segundo, porque é antes do período sexual, certo? Ou pelo menos a gente espera que isso, né? Criança, né? 9 a 14 anos é uma criança, não está com vida sexual ativa, então, consequentemente, ela não foi infectada. O vírus do HPV não tem cura, não tem tratamento. O que você pode fazer é remover a verruga com apoio médico. Não sozinho, nunca faça, tá? Então, porque ele vai cauterizar o local, certo? Então, tem várias técnicas para ele remover, vai depender do tamanho das papilas, tá? E se porventura, a grande ideia, tá, de vacinar também os meninos é para quê? Para evitar o que? A transmissão. Então, se eu tenho tanto os meninos como as meninas vacinadas, a gente vai ter essa diminuição da disseminação da possível doença, certo? Então, o risco do câncer do colo do útero é praticamente baixo, muito baixo, de algum câncer associado aos meninos, tá? Por conta do HPV, tá? E a ideia a lógica é a mesma, é diminuir o risco de disseminação da doença. Beleza? Vamos nós para mais uma questão. Questão 2. Tal. O ano de 2009 registrou-se como surto global de gripe causada por uma variante do influenza A designada H1N1, conhecida popularmente como a gripe suína, tá, galera? A Organização Mundial da Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após ao espirrar, tossir e espirrar. Perguntinha aqui para vocês. A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo alternativas A E para vocês fazerem a leitura e me darem o gabarito aí, queridos. 2 minutinhos para vocês.
Simbora, simbora, simbora. Olha só. A recomendação aqui, ó, do H1N1, ó, conhecido popularmente como gripe suína, certo? O que aconteceu com ela? Era o quê? Recomendada pela higienização adequada das mãos, tá? A gente recomenda mesmo com água e sabão. Mas nessa época, galera, vocês talvez sejam muito jovens, né, para a época, provavelmente já estavam nascidos, mas eram bem pequenininhos. A gente já começou a popularizar o chamado álcool em gel, né? Então tinha álcool em gel em tudo que era lugar, que nem agora durante a Covid-19, né? Tinha álcool em gel em tudo que era lugar, para justamente ajudar esse processo de higienização, tá? Mas a melhor higienização é água e sabão, tá bom? Principalmente após a tossir e respirar. Qual é a ideia deles? O objetivo dela era reduzir a reprodução viral, tá? Não, galera. Quando a gente higieniza, né, só se reproduz o vírus dentro da célula. O vírus, galera, ele é um patógeno intracelular obrigatório, tá? Ele precisa estar dentro da célula, certo? Então a gente não vai reduzir a reprodução viral destruindo a célula, não, destruindo o vírus antes de acessar a célula, tá? Então o que acontece ali é que a gente acaba destruindo aquela a estrutura do vírus, certo? Porque não tem nenhuma célula ali. Letra B, impedir a penetração do vírus pela pele. O vírus da gripe, galera, não entra nas nossas peles da mão, por exemplo, tá? Ele consegue acessar nossas células pelas vias respiratórias. Não é à toa, galera, que eu até mostrei para vocês. Ó, temos vacinas de boca e de nariz, né? Eu dei o exemplo no caso do vírus da poliomielite. Essas vacinas, elas têm que ser cientificamente comprovadas, tá? Que naquele local ela tem eficácia, certo? E aí, por que eles buscam aquele local? Porque quando a vacina vai trazer o antígeno, né? A pecinha, ela acessa por aquela região. E na boca, no nariz, de fato, as mucosas, elas são mais penetráveis do que a pele da mão, tá, galera? Então, lavar a mão, aquela pele ali, ela é bem impermeável, né? Não tem essa permeabilidade do vírus penetrar por ali. Então, também tá falso. Letra C. Reduzir o processo de autoinfecção viral, certo? A gente nem cogita isso. Pode acontecer a autoinfecção de outras doenças, tá? Mas no caso do vírus não é muito bem o que é tratado ou falado sobre isso, tá bom? Letra D, a gente fala de autoinfecção de doenças como vermes, tá? Vermes como lombriga, como, né? Então, quando a gente acaba se alimentando dos próprios ovos, por exemplo, né? Lombriga, né? Por exemplo, que é a ascaridíase, né? A forma de consumo dela a forma da infecção é através da alimentação de ovos, né? Por alimentos mal lavados ou mal cozidos, tá? Então, aí nesse caso, você pode estar falando de uma autoinfecção. Mas no caso de vírus, a gente acaba não trabalhando tanto sobre isso. Letra D. Reduzir a transmissão do vírus no ambiente. E é justamente sobre esse ponto, tá? Muito bem, pessoal de Lagoinha. Então, ó, gabaritando. Então, a ideia é reduzir a transmissão do vírus no ambiente, tá? Letra E. Impedir a seleção natural do vírus resistente. Não, nada a ver. Bora para mais uma questão. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner, tá, inoculou um vírus do menino de 8 anos, o pus extraído da vaca contaminada com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e em 10 dias depois estava recuperado. Depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus da varíola humana, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Considerando o resultado experimentado, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? E aí, galera, vamos ver as alternativas. Alternativas A, D, comentando aqui para vocês sobre o processo de surgimento
Vamos nós? Não vou falar para não induzir a resposta de vocês, tá bom? Mais 2 minutinhos para os nossos alunos lerem as alternativas e trazerem aí o gabarito correto. E aí, pessoal? Opa, será que faltou tempo? Na turminha não deu o gabarito? Bora nós. Ó, atenção, aqui contou a historinha, tá? No enunciado a gente contou a historinha do que o médico Edward Jenner fez, certo? Ele fez aquela observação, tá? Que eu expliquei pra vocês no começo da aula. Ah, agora o gabarito foi, beleza. Tá? E ele observou que as pessoas que estavam lá, ok, ordenhando as vacas, não adoeciam. Ele falou, ué, vamos testar, né? Então aqui basicamente está mostrando o experimento que ele fez. Ele pegou o pus das vacas, né? O pus que estava lá nas feridinhas da vaca e inoculou no menino, certo? Um menino de 8 anos. E o que aconteceu com o menino? O menino não ficou doente. Não vou dizer que o menino ficou, tá lá, teve uma doença branda, tá? E aí logo o menino melhorou. Aí depois ele pegou diretamente o pus de uma outra pessoa, de uma feridinha de uma outra pessoa que tinha varíola humana, que é uma varíola diferente, e inoculou do menino. E o menino não adoeceu. Pergunta é: considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Tá lá. Alternativa A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas para todo mundo. Será que é isso? Bora ver as outras, então. B. A compreensão de que os vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. Como assim, minha gente? Galera, o vírus ele só pode se multiplicar dentro de células, certo? Então, não. O vírus não vai se materializar, né, se multiplicar na matéria orgânica de um modo geral. Quem se multiplica em matéria orgânica é ser vivo com célula, tá? A gente faz essa ideia de cultura com bactéria, com fungo, né? Então, quando a gente fala assim, teve uma cultura de bactérias, uma cultura de fungos, aí é uma placa com material orgânico próprio para que a bactéria ou o fungo possa crescer, certo? Esses organismos têm células, conseguem fazer isso. Vírus não, é porque ele é intracelular obrigatório.
Letra C. O tratamento para muitas enfermidades que acometem pessoas. Galera, o que o Jenner fez foi o que? Ele criou uma vacina. Tratamento, vacina não é tratamento, certo? Tratamento é remédio. A gente trata a pessoa que já está doente ou que já está infectada, porque sim, a gente pode tratar uma pessoa infectada que sem sintomas, tá? Desde que eu comprove que essa pessoa de fato está infectada, ok? Beleza? Tratamento prévio? Não tem tratamento prévio, certo? O que tem é vacina, ou que tem ou é forma de evitar, prevenção, tá? Profilaxias, tá? Então a gente tem esses caminhos, mas tratar previamente não faz sentido, certo? Letra D, o estabelecimento da técnica. Desculpa. O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. Bom, realmente cabe a gente refletir. 8 anos, né? Tadinha da bichinha, o que tem a ver e tal. De fato, hoje a gente não faz tantos experimentos assim. É claro que se faz sim, tá? Experimento com crianças, tá? Até, só que tem ética envolvida. Só que a questão tá falando sobre isso? Não, na interpretação de texto, queridos. Não tá falando sobre isso. Tá? Então, existe experimento científico utilizando crianças? Existe. Como qualquer outro experimento científico, tá, galera? Eu preciso passar por um conselho de ética, tá? Para que ele possa acontecer, para que eles possam avaliar se o que está planejado não vai afetar a condição física e psicológica dessas crianças. Então, não é assim. Tá bom? Então, a questão não está falando sobre isso. Letra E. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. Aqui ele está falando que tem 2 vírus diferentes. O vírus da vaca afeta pouco, o vírus do ser humano afeta muito, dá um efeito muito maior. Então, a questão melhor aqui para a gente é a alternativa A. A prevenção é diferente de tratamento, tá? De diversas doenças infecciosas. E essa prevenção aqui a gente conheceu como vacina. Ok? Beleza? Vamos fazer mais uma. Exercício 4. Enem de 2016. Nem sempre é seguro colocar o vírus inteiro, tá? Numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um dos seus genes. Aquele que fabrica um antígeno. Proteína, que é o antígeno, tá? Proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Então, o que é o antígeno? É a proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Ponto. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa, então, a produzir a substância que é injetada no corpo humano. Então, o que a gente produz? Então, o que acontece? O fungo produz o antígeno. E esse antígeno é que é colocado no corpo humano. Eu coloco o vírus? Não. Eu coloco o fungo? Não. Eu coloco o quê? O antígeno. Vamos nós. Vamos responder junto essa questão? Tá? A função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é o quê? Qual é a função de eu colocar o antígeno? Que substância é essa? O antígeno. Qual é a função do antígeno? Até a questão até me disse. Certo? Ser reconhecido pelas células de defesa humana. É neutralizar proteínas virais. B. Interromper a ação das toxinas. C. Ligar-se ao patógeno já instalados. D. Reconhecer substâncias estranhas. E. Desencadear a produção de anticorpos.
eu vou introduzir o quê? O antígeno. Então, eu quero que o antígeno induza o meu corpo a produzir anticorpos. A alternativa é. Beleza? Meus queridos, vai ficar mais uma questãozinha para vocês. Eu vou deixar um tempinho só para vocês tirarem um print. Questão 5, tá? Também questão do Enem. Beleza? E questão as alternativas. Não vou dar a resposta que é para vocês responderem em casa, tá bom? Queridos, muito obrigado pela participação. Quem for fazer a prova do Enem, fica ligado direitinho no local da prova, nos materiais que vocês podem utilizar, certo? Se precisa se deslocar, como vai se deslocar. Vai fazer essa revisão do Enem, tem podcast do canal Educação, em todos os serviços de streaming, como Spotify e tantos outros, tá? Então, boa prova para quem for fazer. E para quem não for fazer, a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, tá bom, queridos? Um grande beijo, um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.